Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. A presença hoje é a do polivalente Juba Paixão. Juba reúne as competências de jornalista, estrategista de marketing, diretor de cinema, diretor de cena, diretor de imagem. Principalmente transita com muita familiaridade na área do audiovisual e é com o Juba que nós vamos conversar agora no propósito desse programa de resgatar valores capixabas que às vezes operam, produzem, são muito fecundos e férteis, mas às vezes não estão do outro lado da mesa para que o grande público possa conhecê-los. São mais operadores de backstage. A gente está trazendo esse pessoal um pouco para frente das câmeras. É o caso do nosso Juba hoje. Juba, você está mais para multimídia, né, Juba? Sim. Mais para multimídia. Mas qual das mídias que você transita com mais desenvoltura? Olha, a produção de conteúdo, ela reúne algumas ferramentas, né? Primeiro você tem que saber escrever, né? Agora, essa visão de ter passado a minha formação principal no início da minha carreira foi a pós-produção. Então, contar histórias no seu devido tempo, isso aí me ajudou muito a ter uma visão diferente para produzir, dirigir, né, iluminar e também escrever no seu tempo certo. Então, eu acredito que a produção de conteúdo, seja no audiovisual da imagem e também no textual, esse start que me deu no início da minha carreira de ser um editor pós-produção, ele fez uma grande diferença. Tá, mas você concorda ou discorda de que uma imagem vale 1000 palavras? Concordo plenamente. E vou te dar um exemplo. Uma boa foto, para mim, esse é um conceito do Juba, é um fragmento de uma história bem contada. É aquela que te prende, é uma imagem que diz tudo. Então, o Bresson, por exemplo, né, as fotos do Bresson são magníficas. Então, a matéria-prima dele era a gente, era o cotidiano, era aquilo que acontecia. E todos os prêmios do Bresson, ele falou, eu não mereço, isso já estava ali, eu só simplesmente registrei. Ou seja, é o conceito de eternizar momentos, né? E o cinema faz isso com muita propriedade. Mas você falou uma coisa interessante, essa coisa do Bresson, porque é o seguinte, ele inaugurou esse estilo, ele fez o que a gente chamaria de antropologia visual, né? Mas essa é a questão fundamental. O primeiro é singular, o segundo já é cópia. Inspirou muita gente a fazer isso. Teve uma época, você está lembrado? Foi uma profusão disso, de rostos, buscar a fisionomia dos rostos, a expressão do rosto. Ele praticamente criou uma escola, né, com isso. Uhum. E ele se inspirou também no Fellini, né? Fellini trabalhava muito essa coisa da expressão, né? La Dolce Vita, por exemplo, são personagens caricatos, né? Então isso inspirou muita gente, inclusive nós que vamos construir um personagem. Hoje o mundo contemporâneo já está chamando de personas, né? Então isso você tem que imaginar qual é essa pessoa que vai vender o seu produto. E também nessa dinâmica das novas tecnologias, nós já nos preocupamos principalmente com o receptor, como que ele vai reagir por algoritmos, né? E como que ele reage ao que você está propondo de imagem, de foto, de som, né? Uhum. Mas você, na verdade, você orbita muito em torno da linguagem audiovisual. Sim. Você privilegia, você cultiva particularmente o texto, mas você tem atuado predominantemente com o audiovisual. Não, hoje, assim, eu ainda trabalho com audiovisual, mas em um determinado tempo da minha vida o jornalismo me puxou para a escrita. Então, o que eu produzo hoje de artigos, escritor fantasma, né, e também as minhas matérias para alguns jornais, elas são sempre, se você procurar dentro dos meus textos, você vai encontrar esses meus heróis, né, como Machado de Assis, minhas referências, né, uhum. O Suassuna, né, então um bom exemplo disso, Eustáquio,
Você também é uma referência para mim, que nós trabalhamos muito no passado, né? Então, são trabalhos que se cruzaram ali durante a nossa história, e que você carrega. E não é preciso inventar a roda. Essa época, teve o Glauber, né? Que é uma ideia na cabeça, uma câmera no ombro e um filme na tela. Eu discordo. Se você não tiver estudo, técnica, não tivesse aprofundado, não vai ter um filme de qualidade na tela, com todo o respeito ao Glauber, com todo o trabalho sobre a obra dele, mas é um conceito meu. Eu acredito que o conhecimento, a luz do conhecimento, ele vai facilitar toda a sua trajetória. E hoje, se eu escrevo de uma maneira mais fluida e bem aceita no mercado, tanto capixaba como fora, nos meus livros também, que eu tenho produzido aí, é justamente em juntar esses elos, essas ferramentas, em revisitar esses meus ídolos e amigos que foram referência para mim. Quando eu estava como operação na pós-edição, né, e também na direção de cena e de fotografia, isso faz parte também na construção do time do texto, do enunciado. Não adianta. E daí você mistura a regra gramatical, né, com a regra gramatical para jornalismo e também aquilo que vai agradar o seu público, né? A minha tese, Juba, é a seguinte: quando o cara acumula bebe de muitas fontes assim, você nunca consegue identificar claramente a trend, a tendência, o viés, a influência, porque ele faz uma centrifugação daquilo, adiciona a própria subjetividade dele e, portanto, está gerando uma coisa nova. Mesmo que ele esteja se inspirando em várias fontes, né? Tem coisas que são a assinatura Juba. Não adianta falar que é machadiano, que é glauberiano, que é feliniano. Pode ter algumas pinceladas, mas você está sempre reproduzindo a sua experiência e a sua sensibilidade. A minha assinatura, Eustáquio, a minha característica mais forte dos meus textos, eu aplico muito à teoria do palhaço. E o que é a teoria do palhaço? Quando você tem uma ideia, ou seja, numa cena, num filme ou num texto, você tem a ideia, a semiótica me ensinou isso, né? Isso aí, um elemento configura o todo. O elemento. Você pega o palhaço, se você for retirar do palhaço todas as peças, você retira o sapato grande, ele continua sendo palhaço, retira a calça, ele vai continuar sendo palhaço, o cabelo vai continuar sendo palhaço. Se você espremer essa ideia, a última coisa que vai pingar ali é o nariz. Então, se você pegar aquele nariz e colocar num médico ou num trabalhador, vai passar a imagem de um palhaço. Ou seja, é a menor partícula da ideia que representa o todo. E essa é a minha assinatura nos meus textos. Eu, às vezes, se eu tenho um texto longo, não vai ser da mesma coisa, porque ele está condensado àquela ideia principal. O resto é complemento que eu aproveito para engrandecer, enaltecer o meu enunciado. Então, essa é uma assinatura Juba. E aí a poesia, né? Acho que essa me acompanha para toda a minha vida. Você está muito, digamos assim, muito não, você está tendendo mais para o texto, então. Sim. Que você é um cara que... Lá atrás você começa com áudio e vídeo, né? Áudio e vídeo, cinema, áudio e vídeo, teve alguns filmes, Rito da Passagem, participei também, conheci o Paulo Betti em Lamarca, muito amigo meu, terminei o filme dele, o Hamilton de Almeida, né? O Amor Está no Ar, que acabaram-se os recursos, né? A Rio Filme não tinha como revelar, nós pedimos para que transcodificasse para beta, e eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro corte. Então ali eles só revelaram aquelas partes. E o final do filme, ele só foi possível porque tinha uma cena em que o admirador secreto foi visitar a Jane Billet, que é sobre a história da Jane Billet, né, na rádio, né? E ali estava o Marco Palmeira, o Paulo Betti, Eliane Giardini, então tinha um pessoal, e o Hamilton tinha um coração muito grande, que ele montou uma oficina de direção de fotografia, de ator, né, de todo aquele processo que ele utilizou, ele deu de retorno para os profissionais que queriam aprender. Isso foi muito bonito. Eu tinha que dar esse presente para ele, né, e nós terminamos o filme do Hamilton. Você citou aí alguns personagens. O que você considerou assim, os trabalhos relevantes que você teve a alegria de participar, já integrando a equipe de produção, quer como editor, quer como diretor de cena, quer como diretor de imagem?
Que trabalhos que você destaca assim? Olha, a minha carreira, ela começou a ser mais expressiva, me dá mais oportunidade de colocar o Juba ali, quando eu fui aceito pela ABC, Associação Brasileira de Cinematografia, pelo Afonso Beato, que foi considerado o maior diretor de fotografia do mundo, pela American Photography. E ali nós fizemos a inauguração, trabalhei com o Estênio Garcia, né, ganhamos o prêmio de profissionais do ano ali com o Museu Ferroviário, alguns documentários que nós rodamos o Brasil, né, e sobre o povo brasileiro, onde a Vale do Rio Doce estava integrada, os filmes, o contato que eu tive com a produção do Paulo Betti, isso foi muito marcante. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que se dedicou, emagreceu quase 20 quilos para poder fazer aquela cena final que ele estava do filme, onde ele morreu no Cerrado, né? E também essa participação, esse contato que eu tive com o Hamilton de Almeida, também as outras campanhas políticas utilizando dessa visão de cinematografia dentro de todos os trabalhos. Então nós temos aí Albino Azeredo, Vitor Buais, Paulo Bartung, então são vários políticos que passaram que nós, naquela época, o audiovisual respeitava o que nós chamamos de sequência de cenas, né? Não tinha tanta interferência. Hoje, você percebe esses profissionais das antigas, percebemos uma fuga daquilo que deu errado. Aí você recorre quando, antigamente, nós falávamos assim, poxa, vai corrigir para o abajur. Então tem um casal ali na cama, então não podia mostrar, ou a cena começava errada e a câmera corrigia para o abajur para poder dar oportunidade de você cortar essa cena e começar uma nova sequência, né? Uma cena que às vezes a gente achava até despropositada, né? A presença hoje é de Juba Paixão, a gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você e Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Voltamos com a presença do multimídia Juba Paixão. O Juba, você mencionou aí essa experiência sua na produção, né? Integrando a produção de alguns trabalhos que adquiriram certa relevância. E me ocorre de consultar sobre uma coisa, tipo assim, eu sei se recentemente os filmes nacionais ganharam alguma notoriedade como Agente Secreto, mais recentemente, aquela primeira que rendeu um prêmio, acho que um Oscar para Fernanda Torres, para o filme, Ainda Estou Aqui. Eu percebi assim, estética à parte, eu percebi muito o apelo do discurso político, da narrativa política, correto? Como é que você compara com a sua visão de cara que lida com isso, que tem que às vezes fazer leitura, tradução imagética de descrições e de contextos literários? Como é que se lida com situações como, por exemplo, você viu o Agente Secreto? Uhum. Você viu o Ainda Estou Aqui? Uhum. Você viu Tropa de Elite? Sim. Como é que você separa isso? Existem situações assim que fica muito claro para mim, para quem conviveu, para quem teve a oportunidade de trabalhar com Daniel Filho ou fazer alguma oficina com ele. Daniel Filho, ele tinha uma premissa que é melhor você pagar um problema à vista do que comprar uma dor de cabeça à prestação, né? Então, quando você começa com um discurso político, se você não for como um jornalista, porque quando você faz um filme político, você tem que levar o lado jornalista, porque ele é factual, você não pode inventar. E eu acho que uma das minhas frustrações é que eu vejo nestes filmes que essa parte do jornalista que vai contextualizar para que o roteirista dê a roupagem, né, no filme, ele começa a se perder, porque ele virou comentarista. Eu acho que poderia ser, não, o fato é que aconteceu.
Então, quando você foge a essa verdade, por um tempo ela vai agradar, mas depois que você descobre que não foi exatamente aquilo que aconteceu, os resultados vão. Por isso é que eles não ganharam o Oscar. É por esse motivo. No caso do Wagner Moura, por exemplo, né, não fazendo críticas ao trabalho do Wagner, mas o roteiro tem uma perna que aparece que é surreal. E ali decidiu-se aplicar a teoria do Daniel. Vamos comprar esse problema à vista. E acabou o filme. Acabou o filme sem as respostas das primeiras cenas. É como escrever uma redação. O filme é uma redação. Início, meio e fim. Você tem um primeiro parágrafo, você vai apresentar os atores, isso aí em qualquer faculdade, seja de cinema, seja de jornalismo, abordando esse tema, você vai aprender que o primeiro você apresenta, depois você apresenta o conflito, e o terceiro o confronto e depois a resolução. Aí é que vem o clímax. A virada, né? Isso se perdeu, você não tem. Então eu não sei se foi uma referência daquela perna ao Mão Branca do Rio de Janeiro, né, que nós lembrávamos muito dessa época. Isso foi uma coisa que aconteceu no Brasil e infelizmente corre-se o risco de voltar. Então esses filmes têm que tomar muito cuidado. Eu particularmente, eu não gostei. De todos eles eu gostei mais do Tropa de Elite. Eu, sinceramente, eu achei mais perto de um cinema dentro da função menos panfletária e mais entretenimento, arte. Uhum. Aí é que tá. Achei mais a arte. arte sempre vai caminhar com a tecnologia, sempre. Desde Leonardo da Vinci, que eu me lembro para cá, ele pintava o princípio do helicóptero dele. Então, assim, você tem, quando você pega, aplicando novamente essa teoria, quando um personagem em Tropa de Elite começou a arrumar muito problema externo nas gravações, ele que seria o protagonista dos próximos filmes. O personagem, o André, o ator era muito problemático. E o André deu tanto problema, eu espero que ele entenda essa minha crítica, eu tenho direito, acho que ainda existe liberdade de expressão aqui no Brasil e principalmente no seu programa. Decidiram se matar o André. Pagaram o problema à vista, porque estava dando muito problema. E o filme terminou dignamente, né? Então, aquele trabalho ali do Wagner Moura é muito interessante. Agora, se você me permite, existem outras obras magníficas. Sim, O Palhaço. Essa obra, em homenagem ao Fellini, o Selton Mello escreveu, dirigiu O Palhaço, que é uma aula de cinema. Aula de direção de fotografia, aula de atuação. Então, o brasileiro ele é muito inteligente, Eustáquio. Se você pegar o Afonso Beato para ser considerado o melhor diretor de fotografia do mundo, ele participou de um filme chamado Noites de Tormenta, com Richard Gere. Então, assista. Esse filme é magnífico, é uma casa de frente para o mar. Para quem mexe com iluminação, com energia, sabe da dificuldade que tem de você trabalhar ali. E ele fez isso de uma maneira, o roteiro é sensacional. Então, são obras que você tem que enaltecer. Assim como Machado de Assis na literatura, que foi o percussor. Hoje nós temos os roteiros caórdicos, né? Que começam de... fragmentado, sem continuidade. Sem ordem. Sem linearidade. E todo mundo fala em beleza americana, né? Aí depois, se você retroceder um pouco, você chega a Hitchcock, O Corpo que Cai, entre outros, né? Começa de trás para frente. E você, antes dos Lumieres, tinha Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, com o funeral do ele descendo. Então o brasileiro ele tem esse mérito, ele tem essa participação, essa contribuição com a cultura, com a arte, com a sétima arte, com a literatura, com a arte em si, né? Vários artistas, pintores brasileiros, escritores capixabas, né? Então nós temos aí as obras eu também participo. Outro que me dá muito orgulho de ter participado foi o Cotaxé, do Adilson Vilaça. Nós ganhamos o prêmio. Trabalhei com Adilson Vilaça. Um documentário? Foi um filme documentário. Cotaxé é a nossa Canudos, né? A versão capixaba de Canudos. Exatamente. Tinha um equivalente, inclusive, do líder messiânico, Jovelino, né? Aqui era Jovelino, né? Jovelino Alves Sumiu, né? Sumiu. Os caras saem de cena, ninguém sabe dele. Só Adilson Vilaça que deve saber dele. Exatamente. E ali ele explica de uma maneira bem
bem evidente por que aquela região é violenta, né? Porque ali tinha uma tribo chamada Come Cru, que os índios, eles aprisionavam os seus inimigos, amarravam na árvore e colocavam a fazer fogo, porque eles acreditavam que comendo o seu inimigo, eles se incorporavam aquelas virtudes dos poderes dele. Então eles deslocavam, é até terrível isso, mas deslocavam o maxilar para que eles não perturbassem a alimentação deles. Então o Jorge, que era o braço direito do Delino, que fundou o Estado de Jeová, e eu aprendi isso com o Adilson Pilaça, então é uma obra magnífica. Mas é interessante como é que um registro cultural tão expressivo desse, né, cara? O próprio Adilson, né? Adilson é um cara que escolheu ficar capixaba, né? Porque tem uma dimensão nacional, né? Exatamente. Aquele texto dele é uma coisa, assim, esplendorosa. Mas como é que uma passagem da nossa história tão singular, né? Que a gente poderia trabalhar de uma outra maneira, ficou esquecida, né? Eu nem vi o filme. Mas o mundo não parou, né? Está em tempo ainda a gente contar a história. Eu estou escrevendo, ia ser um filme, mas eu estou escrevendo um livro chamado A Cor da Carne, que é baseado também em outro grande profissional, outro grande colaborador com a nossa cultura, que é o Maciel. Inclusive... Sebastião Maciel de Aguiar. Ele colocou o nome da filha dele, Jaciba Zamba, que era a princesa que chegou e começou a contar essa história dos negros, de Aguiar. Uma homenagem bonita, né? Então naquela época nós tínhamos outros espaços também, o Carmélia, por exemplo, você tinha teatro, tinha orquestra sinfônica que se apresentava lá e tinha também o espaço de exposição. Outro trabalho também, quase que eu me esqueci, o Espírito Santo foi o primeiro documentário sobre os Caras Pintadas, né? Eu fiz esse documentário e está lá no Acervo Nacional, em que tem o voto do Paulo Artung, inclusive, né? E foi o voto que cassou, na verdade, aquela história dos Caras Pintadas, que foi um movimento nacional em que eu me lembre, da minha geração, foi o movimento mais expressivo que juntou os brasileiros, né? As pessoas se pintavam, né, de verde e amarelo e juntou o jovem com os maduros, assim, vamos dizer assim, os mais experientes. Juba, eu quero incidir um pouco nesse aspecto da cinegrafia, porque eu acho que a gente no Espírito Santo, com essa síntese maravilhosa que o Espírito Santo é do Brasil, a gente poderia ensejar muitos cenários, né? Você tem uma síntese, um resumo do Brasil aqui dentro, tanto do ponto de vista da etnia, quanto do ponto de vista da geografia, né? E, de repente, você falou isso, você mencionou aí coisas que se perderam, né? De uma certa maneira, eu não sei se houve uma certa uniformização ou uma globalização do senso estético. Por exemplo, eu estou vendo muito, a gente vê as séries da Netflix, né? E o streaming já é essa outra tendência do cinema que acabou com os grandes estúdios de Hollywood. Eu já estou percebendo nas novelas da Globo a tomada do Netflix, o plano Netflix. É natural essa contaminação, né? Essa coisa transbordar e virar um novo padrão, digamos, de cinegrafia? Isso se nós não começarmos a trabalhar novamente a formar a massa crítica, né? Porque o que nos diferenciou, principalmente o Espírito Santo, desde o processo da escravatura, nós fomos modelo. Nós pegávamos as instituições, vamos colocar, conservadoras, além de comprar o escravo e alforriar, ela falava, olha, você vai trabalhar na fazenda tal, você vai ter o salário, você vai ter um lugar para comer e dormir, porém você vai ter que estudar. Hoje existe a ruína da Escola São Vicente, ali na Cidade Alta. Eles tinham que estudar ali. Essa é a verdadeira liberdade. Quando você sabe pensar, aprende a ler e escrever, você tira o véu dessas pessoas. Então, precisamos fazer isso com o cinema. São muitas histórias. Aqui em Santa Cruz, por exemplo, tudo começou ali. Tanto os italianos, principalmente como os negros, né? Então, a nossa história é muito forte ali. Cachoeiro do Itapemirim. Nós temos a Princesinha do Norte e a Princesinha do Sul. Princesinha do Norte, Colatina, que estava próximo a esses centros, e Cachoeiro do Itapemirim, que o trilho chegava até ali, depois que veio para cá. Então, são muitas histórias a serem contadas. Eu tenho muita esperança que os nossos jovens, eles comecem, as escolas principalmente, comecem a alertar. Nada impede, pode ser em stream, pode ser em qualquer outro formato, mas a visão, o olhar do artista, ele não muda, ele tem uma ciência e é inovadora a todo momento, ela é disruptiva. A fita cassete não acabou com o cinema.
né? E o streaming também não vai acabar com o cinema e nem com a TV, só vai mudar o formato. A mídia tradicional já não existe, quase não existe mais. Então, estamos procurando novos formatos de nos adequarmos, até porque somos darwinianos, né, vamos dizer assim, né? Claro, nós nos adaptamos não é às quem mudanças. muito ser mais forte, nem ser mais feroz. Isso aí, são os que mais se adaptam às mudanças, né? Quero agradecer, Juba, muito a alegria de ter você aqui, para você trazer de você esse depoimento. Nossos acervos, muito mais do que uma exibição numa TV à noite, no sábado à noite, estão sendo perenizados na internet, onde a gente espera que os nossos valores permaneçam e sejam acessíveis para outros que vierem depois, terem as referências de quem chegou antes. Grato pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço em reencontrar um grande amigo. É uma história que nós estamos recontando aqui, revivendo, revisitando essa época tão gostosa em tantas pessoas, em tantas histórias que já aconteceram, tantos filmes que aconteceram, tantos documentários, jornalismo, tantas coisas, né, em nosso estado, e que deveríamos contar mais essa história. Estou aqui à sua disposição, que eu puder colaborar. Hoje nós contamos com a presença desse multimídia e versátil artista que hoje, mais do que antes até, usa a tecnologia como aliado da sua sensibilidade, Juba Paixão. Ele foi a nossa presença. Até já. Presença. Oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.